Nas últimas semanas aqui, o fluxo no ETF de Bitcoin foi muito negativo, já entrou num ponto aí meio que pré-crise, ou já está em crise para muitos aqui, mas existem ETFs que não estão tão ruins, como por exemplo o da XRP. O fluxo financeiro em Bitcoin e ouro aqui está seguindo meio que um padrão e parece que os investidores estão migrando capital para outros segmentos. Eu vou estar tratando aqui sobre essa movimentação, o que pode estar acontecendo com o mercado cripto. Será que XRP está em risco? Será que o Bitcoin está em risco? Será que daqui o mercado vai cair mais? Vamos entender o que está acontecendo, porque até o ouro está perdendo fluxo para outros segmentos do mercado e eu queria estar explicando tudo isso para você. A reviravolta nos investimentos está acontecendo e por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal, dar like para você ser notificado, né? Você está sendo aí interagindo melhor com o canal, o YouTube vai sempre te comunicar dos conteúdos. A gente está no momento aqui ímpar do mercado. Fluxo dos ETFs, de ouro e de outros segmentos do mercado financeiro estão sofrendo rotação. E você tem que entender de que forma isso aqui pode impactar seus investimentos. Será que o mercado está saindo do mercado cripto? Vamos entender isso aqui agora. Então nós temos aqui de início aqui, apesar dos ETFs de Bitcoin terem dado uma despencada poderosa nas últimas semanas, é assustador que eu vou mostrar aqui, mas a gente tem que botar pé no chão. E será que nesse movimento de medo existe oportunidade? Né? Então a gente tem, apesar dessa queda aqui, nós temos um vencedor em termos de comportamento dos investidores em relação a todos os fundos negociados ETFs aqui. Isso aqui falando aqui no curto prazo. Não são necessariamente Bitcoin e Ethereum, como eu falei aqui no início. Deu aquela marretada boa, é marreta do palhaço, como eu chamo aqui. A forma mais fácil da gente enxergar isso aqui seria estar analisando o fluxo, né? E como é que o mercado está mostrando esse comportamento de risco seletivo? Ela está exatamente fazendo isso. A ideia central aqui não é você assumir risco ou não assumir risco, mas é a ideia da seletividade que está acontecendo no mercado cripto, em ouro. Tem muita gente indo para renda passiva, principalmente aqui no Brasil, aqui tem muito dinheiro indo para renda passiva por conta da alta rentabilidade, o governo agora botando valores aí, IPCA, acho que é mais 10%, as coisas muito loucas que a gente nunca viu, parece que está acontecendo agora, e o pessoal que quer sair do risco acaba migrando para esses outros tipos de investimento, ou quem quer assumir risco, pegar investimentos que estão na moda. Vamos entender aqui o que está acontecendo. A gente pega aqui, ó, os ETF de XRP, segue fortes, né? A força é relativa em relação aos outros aqui. Após o bom fechamento da semana passada, que antecedeu o feriado de 4 de julho, os investidores colocaram 6,55 milhões nos ETFs de XRP em 2 de julho. Você pode ver o gráfico aqui embaixo, aqui, ó, que a gente tem toda a tabelinha aqui, ó, olha como é que está o fluxo aqui, ó, quebrando sequências negativas recentes, sugerindo retomada aí o risco, né, investimento a XRP. Mas só que isso aqui não significa out-season, agora vai. As pessoas têm que entender isso. O dinheiro está entrando, mas o preço muitas vezes não acompanha, porque o institucional, o que ele tem por prática? Comprar sem fazer o preço subir. Vocês têm que entender isso. O que mais cansa o investidor na renda variável é que ele tem uma expectativa de tempo que o mercado não vai te dar. E não tem como saber o que o mercado vai fazer daqui a uma semana. Daqui a uma semana acontece alguma coisa, o mercado triplica de valor, ele pode ir a zero. Só quebrou 3 bancos nos Estados Unidos. Você acha que vai acontecer o que no mercado? Então você tem que ter essa coisa na cabeça aí. Não é renda sem risco, renda variável, ela varia. Você tem que entender isso aí. E a gente vê isso aqui de forma bem clara nos ETF de XRP. Olha só, claro que ele é positivo aqui. Estou pegando o dado desde 15 de junho aqui, ó, positivo, positiva, neutro, positivo. Aí nós tivemos 2 ciclos. Ó, 30 de junho, 1º de julho, negativo. Aí a galera que é hater já fica, agora é a hora. E depois
2 de julho, 6,55 milhões, inclusive um aporte muito superior ao que saiu em 2 dias. Em um dia só, comeu os 2 dias de queda, ainda ficou mais positivo do que estava. A gente vê aqui que o fluxo é positivo de forma soberana aqui. Quando a gente coloca os ETFs de XRP, o fluxo não deixa dúvidas, é assustador. Só é verdinho, gente. E mais a gente tem aqui outras coisas que tendem a puxar o mercado também. A questão do medo e ganância. Eu estava pegando aqui, nós estamos já indo, nós saímos do nível 25, agora que bateu o nível 28, aqui por volta de 20 horas da noite, do dia 5. O altcoin season está no 51. Olha o que está acontecendo na altcoin season, hein? Fica de olho nisso aqui, hein? O market cap já foi para 2,2, ele chegou a ficar algumas vezes aqui, algumas plataformas abaixo de 2 trilhões. Coisas importantes estão acontecendo no mercado, hein? Neste momento. Mas tem mais coisa aí. O êxodo dos ETFs de Bitcoin. E tem um paralelo disso com o ouro. Então, o êxodo dos ETFs de Bitcoin começou em novembro de 2025, após a queda de 19 bilhões em outubro, que o pessoal teve a expectativa de October, que não teve. O mercado começou a subir, sentiu que não tinha força, marretaram para baixo. A tendência chegou a dar sinais de mudança em maio de 2026, mas o quadro voltou a ficar pressionado e junho continua aqui praticamente aqui bateu recorde negativo de saídas. Então a gente teve aqui mais de 4 bilhões aqui no recorte que eu vou mostrar para vocês aqui. Um paralelo impressionante foi o que aconteceu de forma similar com o ouro, quando os fundos atraíram capital no início do ano, junto com a alta, que foi quando bateu os topos. Eu avisei o pessoal que era para tomar cuidado, que era armadilha, aquilo ali, mas que negócio, o pessoal que gosta de FOMO, né? De FUD, a galera que entra nessas siglas aqui só se ferra, né? O FOMO e o FUD, no final das contas, o cara se ferra, fica com F mesmo, de todas as formas aqui. Porque ele não está preparado para lidar com isso. Aí ele fica só na emoção. Emoção do medo, emoção que está perdendo a festa. E aí só faz besteira. Quando os fundos já traíram capital no início do ano, junto com a alta, que bateu a máxima, e logo depois os números contaram outra história. Aí teve aquela mergulhada aqui. O maior ETF de ouro, o GLD, caiu 13% do início de abril, enquanto o maior ETF de Bitcoin caiu 12%. Olha só como é que está muito próximo o valor, hein? E antes estava muito descolado. Agora olha só como é que se aproximou essa diferença. Capital institucional pragmático, ele vai onde existe tendência. Mais narrativa, mais performance. Quando a narrativa esfria, o fluxo seca. Além disso, olha que coisa maluca. Semana dominada pelos ursos. Investidores que tiraram fundo dos ETFs à vista sacaram 526,64 milhões durante a semana de negociação de 4 dias. Isso mantém a sequência negativa geral. Os produtos não registraram uma semana verde consistente no recorte citado aqui. E olha só que coisa interessante aqui. Quando a gente pega os ETFs de Bitcoin, analisando aqui de uma forma bem sensata, você vê que 2 de julho aqui entrou um dinheiro no diário, mas olha a sequência, cara, é tudo negativo, olha aqui, ó. Só teve um verde em junho, que 16 de junho, 12 de junho. Olha aqui, esses aqui então são pesadíssimos, ó, 25 de julho, quase 700 milhões, 24 de julho, quase 500 milhões, fortíssimos esses fluxos aqui. Então a gente tem nesse recorte aqui de tela aqui, positivo 12 de junho, 16 de junho e 2 de julho. O resto é tudo negativo, bem o inverso do que está ali na XRP. E a gente vê que dentro desse ciclo aqui, os fluxos acumulados totais caíram 59,34 bilhões para 51,8. No campo semanal, que é o mais importante para a gente. Olha só, quando você olha aqui o fluxo do ETF de Bitcoin e compara com o do XRP, cara, é outro mundo. Nem parece que é o mesmo segmento de mercado. E você vê aqui, ó,
Semana de 2 de julho, 2 de junho, tudo negativo, ó. 1 bi, 5 de junho, 1 bi,7, 29 de maio, 1,4, 22 de maio, 1,26, 15 de maio, 1 bi, e os outros aqui, ó, pouquinho, nenhum deles chegou nem a 1 bilhão de volume aqui, né, de entrada. Olha só como é que o mercado meio que virou a mão a partir da semana de 8 de maio. Olha só, daqui para cá ele entrou no negativo, ó. De 2 de junho, né, isso aqui, ó, de 2 de julho, 221 milhões. Será que agora a gente vai entrar no modo respiro, né? Então a gente teve aqui entrada de 221 milhões, o maior fluxo de entrada em um único dia desde 5 de maio. Eu não estou com gráfico desde maio, mas aqui eu estava anotando aqui, foi o maior fluxo, tá? 221 milhões. Você vê que é um volume até considerável, base a média ali. Sexta-feira não teve negociação por conta do feriado do 4 de julho, então a semana permaneceu com um tom assim, menos negativo, menos pior, né? Vamos dizer assim. E ficou com meio bi, ó, meio bi negativo. Esse aqui é o gráfico sinistro. É o IBIT, que é o ETF de Bitcoin da BlackRock. Aqui eu botei uma linha aqui, ó, que nós temos o ponto aqui, que seria o ponto zero. Olha só, está muito perto desses níveis. Olha só, o mercado subiu, fez um zigue-zague, foi lá em cima e agora voltou tudo. E praticamente pela metade do valor, né? Que estava em 120 foi para 60, ó. E eu quero estar lembrando vocês aqui que conteúdos envolvendo análise de fluxo do mercado, como é que o institucional está se posicionando, como é que está tendo a movimentação no mercado de opções, que muitas vezes a gente identifica os pontos mais importantes do mercado e tem acertado muito topo, sabendo conectar a movimentação de gráfico com o posicionamento institucional. Tudo isso vai para o relatório premium, que é um conteúdo exclusivo pessoal do Diamante Elite Blindado. Fica o convite para você aproveitar, né, essa oportunidade de entrar no Diamante Elite Blindado, porque eu estou com uma oferta aqui. Quem entrar no Diamante Elite Blindado, edição halving, você vai ter acesso até abril de 2028. É coisa pra caramba de acesso, hein, gente? Eu vou te dar a estratégia Dog 3x. Vai ser só até o dia 6. Aí era até o dia 5, como eu tô gravando o vídeo agora, dá 10 horas da noite. E também tem limite. Se acabar a vaga ali, já era, porque o estratégia Dog 3x tem limite. Então, se bater o limite lá, quem chegou primeiro leva. Porque vai entrar como bônus e custa R$444 que tu vai ganhar de bônus. Então, a gente tem aqui a ideia do relatório premium, que são coisas que eu abordo, essas coisas com minúcias e mais outras coisas que podem te ajudar a fazer melhores investimentos. E eu estava vendo aqui, tinha uma carta da Cobese, destacou que os ETFs dos semicondutores atraíram 20 bilhões de entrada acumulativamente no mesmo período em que os fundos que rastreiam ouro e Bitcoin perderam 12 bilhões. Então sai 12 bilhões de ouro, Bitcoin, e entra 20 bilhões no segmento de semicondutores. Que coisa interessante. Talvez esse dinheiro fosse entrar no mercado cripto, no ouro. O pessoal, não, peraí. Vamos colocar em algo novo. Agora que negócio. O segmento já está hypado. Será que já fez topo esse segmento? Será que vai ter bolha nesse segmento? Teve, inclusive, uma nota da Goldman Sachs dando alerta a isso aqui. Eu comentei com os alunos, vão ficar espertos com isso aqui, hein? Que daqui a pouco vem a marreta e a marreta vem forte. Aí dá um crash no mercado, todo mundo se arrebenta igual ouro. Tava todo mundo comprando ouro. Aí o ouro fez topo, o pessoal continua achando que ia continuar subindo, aí despencou. Então você tem que ser muito seletivo para operar as coisas de forma estratégica. Por isso que é importante você estar num conteúdo aqui que te dá a habilidade de perceber essas coisas. Que essa rotação é impressionante. A gente tem os gráficos aqui, ó, de Bitcoin, ó, olha só. E você vê que faz meio que topo aqui, ó. Depois já fez uns 3 tracinhos mais para baixo. Vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho aí, que vai que a galera toma um Saci Fufu 2.0 aí. E a tendência acelerou no meio de maio, que foi quando teve aquele fluxo, né, de corte. O mercado sai aqui forte do Bitcoin e a gente tem essa entrada, né? Você vê que cruza, né?
sai do mercado cripto e entra para o semicondutor. São coisas que eu estou acompanhando. Eu quero deixar os alunos sempre informados sobre essas coisas que eu fico pescando, fico acessando relatórios. Inclusive, eu estou final de semana, vocês estão vendo o jogo, eu estou analisando o que está acontecendo no mercado, eu estou lendo relatório, porque isso aqui é algo que amanhã pode gerar uma oportunidade ímpar. Então fiquem atentos aí, muitas coisas grandes estão acontecendo, fluxo tendo a rotatividade, e se ele voltar, como é que você vai saber? O mercado já terá subido. Então é importante você fazer parte aqui dos conteúdos. Não esqueça de dar like e a gente se vê na próxima oportunidade.